18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, final de semana, 20 de agosto, ano 2021. Karime, tudo certo? Tudo pronto aí para mais um final de semana? Tudo pronto, com todas as restrições. Lembrando que ainda estamos na pandemia, exatamente. E já temos casos confirmados aqui no estado da variante Delta. Então, infelizmente, as restrições continuam, seguem ainda mais. As maratonas continuam, né, Karime? Todos os filmes, Netflix e por aí vai. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Valeuzaço pela sua companhia. 6 e 1. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O famoso prato feito está mais caro. Os itens que compõem o PF sofreram aumento de quase 23% nos últimos 12 meses. Vacinação lenta do Amazonas aumenta o risco de uma terceira onda da pandemia com domínio da variante Delta. Mais de 1.450.000 brasileiros estão aguardando por uma resposta do INSS. E aqui no Amazonas, muita gente também está nessa situação. Gastos milionários do governo de Wilson Lima com jatinho de luxo é alvo de críticas na Assembleia Legislativa. Entre 2019 e 2020 já foram quase 20 milhões de reais. 6 horas, 2 minutos, essas e outras notícias. Os principais destaques do dia você confere a partir de agora, nesta sexta-feira. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E desde ontem, em quinta-feira, os badauaras estão pagando mais caro, Karime Leão e ouvintes, em 100,7. Olha aí, o litro da gasolina comum. Na maioria dos postos, o valor passou de R$ 5,75 para R$ 5,99, o famoso R$ 6 disfarçado. Pois né, é, Carlão, olha, o preço disparou mesmo e já tem posto vendendo o litro a R$ 6,09 se o pagamento for feito por cartão de crédito, né? Para encher o tanque de 50 litros, agora o consumidor tem que desembolsar R$ 300. Os novos preços são resultados do aumento de 3,3% anunciado pela Petrobras no último dia 11. O preço praticado nas refinarias passou de R$ 2,69 para R$ 2,78. Vale destacar que só em 2021, o preço da gasolina da Petrobras já subiu cerca de 51%, enquanto o diesel avançou cerca de 40%. Bom, e são vários os fatores que influenciam os preços dos combustíveis para o consumidor final. A política de preços da Petrobras leva em consideração os preços do petróleo no mercado internacional, a cotação do dólar e os custos de produção nas refinarias. Além disso, são aplicados os custos e lucros das distribuidoras, postos de combustíveis e os impostos federais, estaduais e também os municipais. A gasolina que sai da refinaria R$ 2,78 está baratinho, inclusive. Chega ao consumidor a R$ 6, o que é um absurdo. Aumenta aí, né, Karime? Só de imposto, né? Isso pra gente ter uma noção de quanto a gente paga de imposto. Bom, mas não foram apenas os preços dos combustíveis que aumentaram absurdamente este ano. E olha que o ano ainda nem acabou, tá? Mas olha aí, o arroz, a carne, o frango e a energia elétrica, os produtos derivados de soja, como óleo de cozinha, todos tiveram aumento superior a 40% só este ano, diminuindo drasticamente o poder de compra do brasileiro. E por conta disso, a taxa de inflação deve fechar o ano com alta superior a 7%. A verdade é que tudo está mais caro e quem sente mais essa escalada dos preços é, claro, o assalariado e também a classe média sente. Até o crediário ficou mais caro com a alta dos juros fixados pelo Banco Central. Pois é, Carlão, e com todos esses aumentos, o famoso prato feito também está mais caro. O PF. Os itens do famoso PF sofreram aumento nos últimos 12 meses, com reajuste de quase 23%, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Os produtos que mais pesaram foram o arroz, o tomate, a carne e também o frango. E com a alta dos alimentos, até mesmo a substituição dos itens da cesta básica está realmente difícil. A dica é compra coletiva para tentar economizar, como explica a repórter Júlia Gomes.
O arroz foi disparado campeão em matéria de aumento entre todos os produtos essenciais do prato feito do brasileiro. O reajuste foi de 37,5% em julho deste ano. Mas esse item não está sozinho. O tomate teve alta de 37,24%. Com a carne também não foi diferente, reajuste de quase 33%. O frango subiu 22% e o feijão preto avançou para mais de 18%. De acordo com o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a cesta de 10 itens do prato feito teve variação de 22,57% no acumulado de 12 meses até julho, enquanto que o índice de preços ao consumidor da Fundação avançou 8,75%. O economista Ailson Rezende explica os motivos desses aumentos. Está vinculada com a estiagem no Sudeste, também a cheia aqui no Amazonas. E na questão das proteínas, carne de gado, suínos e frango, aumentaram muito as exportações para a China. Com o dólar no patamar que está, favorece os exportadores. Então, a quantidade que fica para atender o mercado doméstico é muito pequena. Então, com isso, o preço sobe, prejudicando as famílias mais carentes. Com a alta de praticamente todos os gêneros alimentícios, até mesmo a substituição dos itens da cesta básica está difícil, como explica o economista. O ovo, uma opção de proteína que pode substituir a carne e o frango, também teve aumento de 13,5%. Por isso, o especialista dá algumas dicas, entre elas a pesquisa de preço e principalmente a compra coletiva. O que resta ao consumidor é fazer pesquisa de preço, aproveitar as promoções que acontecem em alguns atacarejos e principalmente tentar reunir a família para fazer compra coletiva. Ou seja, em vez de comprar 1 quilo de arroz, compra um fardo. E quanto maior o número de pessoas envolvidas nesse grupo, melhor. Porque quando você compra no distribuidor e não no atacarejo, você consegue barganhar o preço. Porque ao invés de você levar 1 quilo de arroz, você leva 2, 3 fardos. E assim também acontece com os outros itens, feijão, macarrão, farinha. O que facilita seria a compra coletiva, porque você tem o poder de barganha, fazendo com que o preço diminua e você distribui os produtos entre as pessoas do grupo, bem como o valor que foi pago. Júlia Gomes para 18 horas. Bom, agora vamos falar de vacinação contra a Covid-19. Aqui no Amazonas, a vacinação completa, ou seja, com as 2 doses ou a dose única da Janssen, está abaixo da média nacional. Enquanto em todo o país a média é de 25% da população que já foi vacinada, o que já é pouco, aqui no Amazonas a situação é bem pior. Apenas 20% dos moradores concluíram a imunização com as 2 doses. E com a cobertura vacinal baixa, a possibilidade da variante Delta, de se alastrar aqui no estado do Amazonas é algo muito provável. Para evitar uma terceira onda aqui no estado, é fundamental que quem já tomou a primeira dose compareça para receber a dose complementar à segunda dose, certo? Vamos aos detalhes desse assunto com a repórter Odineia Araújo. Imagine 100 pessoas em um campo aberto ameaçadas por um animal feroz e faminto. 20 pessoas conseguem se proteger de alguma forma, mas 80 ficam completamente à mercê do animal feroz. Você imagina o que vai acontecer com elas, né? Fiz essa ilustração para entendermos melhor sobre como está o esquema de vacinas contra a Covid-19 no Amazonas. As 100 pessoas representam a população do estado, o animal feroz e faminto, o coronavírus, que agora está mais virulento com a mutação Delta, já detectada aqui. E as 20 pessoas que conseguiram se proteger do ataque são os 20% de amazonenses que já tomaram as 2 doses da vacina. Moral da história, em caso de um novo surto da Covid-19, agora já com o reforço da variante Delta, somente os que já tomaram as 2 doses terão mais chances de sobreviver. O restante da população, mesmo os que tomaram apenas a primeira dose, estarão vulneráveis
sobreviveu ao vírus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o levantamento da cobertura completa da vacinação com as 2 doses no estado. E os números são preocupantes. O Amazonas está abaixo da média nacional, que já é baixíssima, enquanto a média no Brasil, com as 2 doses, agora que chegou a 25% ou a 1/4 da população do país, aqui no Amazonas, até ontem, apenas 20% dos moradores do estado receberam as 2 doses. Isso quer dizer que dos mais de 4.200.000 habitantes do estado, apenas 801.981 moradores tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina e estão de fato imunizados contra a Covid-19. O biólogo Lucas Ferrante explica que isso é quase nada, já que mais de 3 milhões estão desprotegidos. Nós já sabemos que a taxa de vacinação no Amazonas, assim como no resto de todo o país, ela caminha a conta-gotas. Nós não temos uma parcela da população vacinada o suficiente para que a população tenha adquirido de fato a imunidade de rebanho e isso evite uma terceira onda para Manaus. Quando se vê o Amazonas vacinando adolescentes de 12 a 17 anos, a gente pensa que o estado avançou muito na imunização, mas não. No total, segundo o Programa Nacional de Imunização, 2.935.000 doses de vacina contra a Covid foram aplicadas em todo o estado até ontem. Só que 2.133.175 são apenas de primeira dose e somente 760.186 de segunda dose e 41.795 com dose única. O biólogo alerta que a população que já tomou a primeira dose precisa ajudar na guerra contra a pandemia buscando a segunda dose. Nós precisamos encarar as medidas com responsabilidade, não com politicagem e fechar os olhos para o que está acontecendo. Senão, sim, nós vamos ter um novo colapso do sistema de saúde. Então, pessoas que já tiveram o coronavírus e não estão vacinadas correm um extremo risco pela contaminação da Delta. Isso é extremamente preocupante nessas condições. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre o baixo índice de vacinação completa no Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Olha, diante aí da ameaça de uma terceira onda da pandemia, com a variante Delta, o Centro de Informações Estratégica em Vigilância e Saúde, órgão ligado à Fundação de Vigilância em Saúde, recomendou antecipação à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 na população acima de 18 anos. Exatamente, Corlão. A determinação foi encaminhada para o Ministério da Saúde após o surgimento de 6 casos de Covid da variante Delta, 4 aqui em Manaus e 2 em Maués. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas recomendou antecipar a vacinação da segunda dose para tentar barrar o avanço da variante Delta. O órgão também pediu a intensificação da vacinação de primeira dose em adolescentes acima de 12 anos e um preparo da rede de saúde para um possível aumento exponencial de casos de Covid-19. E o governador ignorou os alertas e decidiu manter o retorno às aulas 100% presenciais para esta segunda-feira, dia 23, em toda a rede pública e também a rede privada de ensino. Wilson Lima, o governador, justificou que a rede de saúde do estado não registrou aumento de internações e nem uma subida de casos de Covid-19 nos últimos dias. Ele ressaltou, inclusive, o fato do estado não ter registrado nenhuma morte em decorrência da doença nas últimas 24 horas. Carlão, e vale lembrar que a vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Manaus para os maiores de 12 anos e para quem vai receber a segunda dose. Ontem, por exemplo, foram vacinadas 18 mil pessoas. E até às 5 horas da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.935.000 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo que 2.133.000 pessoas receberam a primeira dose, 760.000 as 2 doses e outras 40.000 receberam a dose única da Janssen. Exato, e amanhã, sábado, temos vacinação também. É importante lembrar que os menores de 18 anos, eles devem comparecer aos postos acompanhados de um responsável maior de idade. E para saber o posto e o horário, tudo direitinho, é só clicar lá no site
imuniza.manaus.am.gov.br. Lá tem todas as informações. Aí você pode aproveitar também e adiantar o cadastro no site Imuniza. Não é obrigatório, mas vai agilizar todo o processo de vacinação. Adianta o processo, Exato. né, Karine? E vamos repetir aqui, olha só, a vacina é fundamental para evitar as formas graves da doença e também impedir que o vírus se espalhe e cause a terceira onda no Amazonas. Mas isso não basta, é fundamental manter todas as medidas de prevenção, como o uso de máscara, a higienização das mãos com álcool em gel e evitar aí as aglomerações, mesmo que você já tenha completado o ciclo vacinal com as 2 doses ou com o imunizante de dose única, no caso da vacina Janssen. Então, Karine, vamos manter aí, né? Todos os cuidados, o protocolo contra a Covid. Exatamente, gente. E agora à tarde a gente recebeu a informação que teve uma reunião hoje, sexta-feira, e o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas definiu novas medidas para estimular a vacinação contra a Covid-19. E uma das alterações é que os frequentadores de bares, restaurantes, flutuantes e similares vão ter que apresentar a carteira de vacinação com pelo menos a primeira dose da imunização, ok? Então, para frequentar é preciso levar aí a carteirinha de imunização. Bares e similares podem funcionar até às 3 da madrugada, com 75% de ocupação. Já os flutuantes estão liberados das 7 da manhã até as 6 da tarde. Essas mudanças do decreto entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 23, e vão valer por 15 dias. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Ministério Público do Amazonas abriu investigação sobre a falta de vistoria dos bombeiros nas unidades de saúde do estado. O inquérito atendeu a um pedido do líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Wilker Barreto. E a repórter Rodinei Araújo explica os detalhes dessa história toda pra gente agora. No dia 10 de março desse ano, o deputado Wilker Barreto, líder da oposição na Assembleia Legislativa, denunciou no plenário da Casa que as unidades de saúde do Amazonas não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É esse laudo que atesta a segurança dos prédios contra incêndios. As unidades de saúde do Amazonas não estão preparadas, que Deus o livre, para que ocorra um sinistro de incêndio no 28 de agosto. É uma tragédia. Desde o nascedouro, as unidades de saúde do Amazonas, deputados e deputadas, não possuem o AVCB do bombeiro. Nós vamos esperar acontecer uma tragédia no Amazonas para as providências corretas serem adotadas? O AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros nas Unidades Básicas de Saúde do Estado, é um documento oficial emitido pelos bombeiros, indicando que o local foi vistoriado e está dentro das normas de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação e no Plano de Prevenção e Combate de Incêndios. O objetivo é proteger a vida dos ocupantes dos prédios e áreas de risco em caso de sinistro, além de dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Também proporcionar meios de controle e extinção do infortúnio e dar condições de acesso para as ações do Corpo de Bombeiros. De acordo com o parlamentar, em 2019, a Assembleia Legislativa aprovou o requerimento cobrando informações da Secretaria de Saúde do Estado e do Comando do Corpo de Bombeiros se as unidades tinham o alvará, mas a resposta só veio um ano depois. Em 2020, nós tivemos novamente o encaminhamento. Deixa estar que aí foi no dia 11/11/2020. Tá aí a resposta. Essa é a resposta oficial da Secretaria de Estado da Saúde. Informamos que, por conta de adaptações na estrutura das unidades feitas recentemente para atender as demandas relacionadas ao Covid, foram iniciados processos para atualização dos planos de prevenção, detecção e combate a incêndio em todas as unidades de saúde do Estado, com o objetivo da renovação ou aquisição do AVCB.
Com base nessas informações, o Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para apurar a denúncia de falta de documento. O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça, Lauro Tavares da Silva, considerando que após as denúncias relatando a situação precária das unidades, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a ausência da vistoria. O Ministério Público também abriu investigação sobre as providências da Secretaria de Saúde para resolver problemas apontados pelo Conselho Regional de Nutricionistas em fiscalização realizada no Serviço de Alimentação e Nutrição no Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste, em Manaus. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que ainda não foi notificada da fiscalização do Ministério Público e que está à disposição do órgão de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários quanto às medidas adotadas nesse sentido. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 20 minutos e ainda hoje, aqui no 18 horas, gastos milionários do governo de Wilson Lima com jatinho de luxo é alvo de críticas na Assembleia Legislativa do Estado. Entre 2019 e 2020 já foram quase 20 milhões de reais. É o nosso assunto em instantes, daqui a pouco, logo depois da playlist do 18 horas. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite de sexta e também aí a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, segundo informações do Climatempo, permanece tudo igual, tá? A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 28% e 67%. 6h25. 18 horas. Bom, e as águas do Rio Negro baixaram mais 7 centímetros e ontem para hoje a cota agora está em 27 metros e 78 centímetros. Mix. E o deputado Wilker Barreto denuncia gastos milionários do governo de Wilson Lima com jatinho de luxo. O deputado usou a tribuna da Assembleia Legislativa para alertar sobre os quase 20 milhões de reais gastos pelo governador Wilson Lima entre 2019 e 2021 com aluguel de jatinho de luxo. Karime, o parlamentar afirma que isso representa uma afronta à sociedade amazonense. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o deputado Wilker Barreto, o governo do Amazonas já gastou de 2019 até o dia 16 de agosto deste ano mais de 19 milhões e 400 mil reais com o aluguel de aeronave tipo jatinho executivo em viagens do governador Wilson Lima. Os dados são do portal da Transparência. De acordo com a denúncia do parlamentar, feita durante a sessão da Assembleia Legislativa, as despesas do Executivo com o uso do jatinho de luxo somaram mais de 3 milhões 531 mil reais em 2019. Já em 2020, primeiro ano da pandemia, o valor gasto com aluguel da aeronave foi de 10 milhões 531 mil reais. E entre janeiro a 16 de agosto deste ano, já são mais de 5 milhões 540 mil reais gastos. Para o deputado Wilker Barreto, esses valores representam uma afronta para a sociedade amazonense, que enfrenta problemas como a falta de cirurgias cardíacas, ausência de medicamentos nas unidades de saúde e crise financeira no estado por conta da pandemia. Quando eu vejo essa tela, que um estado, que um governador consumiu quase 20 milhões de reais do contribuinte em plena pandemia, que era o período, Demils, que ele mais teria que economizar na distribuição de rancho, no socorro econômico, no enfrentamento, na compra de medicamento. É o Amazonas que faltou produtos, é o Amazonas que faltou remédio, é o Amazonas que não pagou em dia a folha de terceirizados de saúde, mas está aí, o seu luxo, toda vez que o Wilson levanta voo com dinheiro público, está deixando de socorrer uma vida, de fazer uma cirurgia. O que eu digo, senhores deputados, é a tomada de decisão. Isso para mim é um escárnio, certo? É uma forma de deboche com o povo. O
deputado aproveitou para pedir celeridade do Tribunal de Justiça do Amazonas no julgamento do agravo de instrumento protocolado pelo parlamentar em maio deste ano. A peça é uma resposta ao Estado que recorreu da decisão judicial que determinou a suspensão do contrato de aluguel do governo com a empresa de serviço de transporte aéreo. Eu reitero o meu pedido ao meu agravo de instrumento que encontra-se hoje no TJ para nós estancarmos esta sangria com dinheiro público. Júlia Gomes para 18 horas. Bem, o fato é que esse é um governo sem prioridades que beneficia a população. É isso e ponto. Desde que o governador Wilson Lima, desde que ele assumiu o governo, as prioridades são para as mordomias, com aluguel milionário de jatinhos, propaganda governamental, contratos para beneficiar empresários, amigos do poder. Enquanto isso, a segurança está abandonada, gente. Não há viaturas suficientes nas ruas, com déficit de policiais civis e militares. E a bandidagem, é claro, toma conta das ruas. Dinheiro para pagar jatinho não falta nunca, né? Mas temos aí profissionais de saúde terceirizados com salários atrasados, fato que já abordamos várias vezes aqui no programa 18 horas, e há muito tempo nós estamos falando desse assunto de salários atrasados de terceirizados na saúde. Como disse aí a Karime Leão, um governo com prioridades, digamos, invertidas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e enquanto o governador se preocupa com o jatinho para suas viagens, a segurança pública vai de mal a pior. O Amazonas teve a segunda maior alta no índice nacional de violência depois de Roraima, enquanto que o Brasil teve uma queda de 8% nos assassinatos no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, o Amazonas apresentou um aumento de 35,6%. Os dados são do Monitor da Violência, uma parceria do site G1, com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Secretaria da Segurança Pública do Amazonas, que está com um novo comando, disse que o motivo do aumento da violência é o tráfico e aponta que 80% dos homicídios no estado são consequência da disputa pelo mercado de drogas. E que fique bem claro que no meio dessa guerra está o cidadão de bem que se sente cada vez mais inseguro e abandonado pelas nossas autoridades. Vou lembrar aqui o arrastão que teve na Djalma Batista na noite desta quarta-feira. O tiroteio assustou as pessoas que passavam pela avenida, é claro. E não era tarde, não. Foi por volta das 8 horas da noite, ainda bem cedo, no início da noite de quarta-feira. Eram 3 assaltantes. Um deles foi baleado, um foi preso e o outro conseguiu fugir. E os outros casos que comoveram a todos foram os 2 assassinatos que aconteceram nas últimas horas. O de Marlon Souza, funcionário da Águas de Manaus, e do empresário Marcos Menezes. Os 2 foram mortos por assaltantes. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Ainda há pouco agora, no fim do dia, no fim agora da sexta-feira, foi protocolado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E foi protocolado por auxiliares do Palácio do Planalto, a pedido, é claro, do presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Muito boa noite. Até eu entrar aqui ao ar, foi protocolado apenas desse ministro. Eu não sabia, eu não tive a confirmação se o Luiz Alberto Barroso, se esse ministro também teve o impeachment protocolado no fim do dia de hoje. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Ainda não. Pelo menos ainda não. Vamos dizer ainda não. Deve protocolar na próxima semana. Vamos ver. Karime, o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes foi entregue, como você disse, por um servidor da Presidência da República. Ele é um documento de 102 páginas, assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. No documento ele afirma que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime de responsabilidade e por isso ele pede a destituição dele do STF e a perda da função pública nos próximos 8 anos.
esse é mais um movimento no conflito entre os poderes executivo e judiciário que vem se arrefecendo nos últimos dias, né? O presidente Jair Bolsonaro é investigado em 5 inquéritos, 4 no Supremo Tribunal Federal e 1 no Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes incluiu o presidente Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, após os ataques ao sistema eleitoral, ao sistema da urna eletrônica, em defesa do voto impresso e auditável, pauta que foi derrotada no Congresso Nacional. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou ações contra o cantor Sérgio Reis, que vinha mobilizando uma grande manifestação para o dia 7 de setembro, e nas mensagens ele dizia que ia invadir o STF, o Congresso Nacional, tirar os políticos do poder, sendo que ele é um ex-deputado federal, sabe que isso trata-se de um ataque claro à democracia. Por enquanto, como você disse, retorno, eu também estou acompanhando aqui, não foi apresentado nenhum pedido contra o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é outro recente alvo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, já sinalizou que não vai acolher o pedido de impeachment. Isso a gente falou ontem, anteontem, aliás, quando ele deu uma entrevista coletiva. Então vamos seguir aguardando os próximos movimentos nesse fim de semana, Karime. Pois é, Carlos Eduardo, e a expectativa, o que tudo indica, é que esses pedidos sejam até arquivados ou fiquem do lado, enfim, não sigam à frente, exato. Exatamente. O senador Rodrigo Pacheco teve uma reunião com o presidente do STF, Luiz Fux, e ambos entraram num acordo, né, em defesa da democracia, das instituições democráticas, e nessa reunião ele disse que não iria acolher o pedido de impeachment, um provável pedido de impeachment, que naquele dia havia só uma cogitação, agora é realidade. Então, provavelmente, ele vai seguir o que falou. Ele vai ali engavetar esse pedido. Ele nem vai levar à frente essa questão, justamente para que não haja o conflito entre os poderes. Lembrando que esse movimento é mais conflitos. Mas vamos já falar sobre isso, vou acrescentar sobre isso, porque hoje também teve um outro movimento do presidente Jair Bolsonaro. O veto presidencial, que saiu agora há pouco, no Diário Oficial da União, ao fundão eleitoral. Um veto integral. Diante disso, o reajuste do fundão volta para o Congresso Nacional e a expectativa é de que haja uma redução para até 3 bilhões de reais. Ele havia sido aprovado no valor de 5,7 bilhões. Isso causou um rebuliço geral, todo mundo lembra dessa confusão que foi. Mas essa questão, por que causou tanta confusão a aprovação do fundão eleitoral, que foi assim, na calada da noite, né, com o deputado Marcelo Ramos presidindo, e rolou aquela confusão toda que todos nós acompanhamos. O Congresso, só para explicar para vocês, o Congresso Nacional havia aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dentro dela havia um artigo que previa que o fundo eleitoral seria financiado com base em 25% do orçamento da Justiça Eleitoral desse ano e do próximo. E com essa mudança no texto, os analistas do Congresso avaliaram que esse valor do fundão subiria para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Quem votou a favor da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por tabela, aprovou também o reajuste do fundão eleitoral. E isso pegou muito mal para muitos parlamentares, inclusive do Amazonas. Alguns deles disseram que foram enganados e que tentaram se explicar nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, então, jogou essa bomba no colo do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que estava presidindo a sessão que aprovou a LDO. O deputado reagiu, dando início a um conflito entre os dois. No cercadinho do Alvorada, o presidente de Bolsonaro disse que a culpa era dele, do Marcelo Ramos, que ali ele que mudou o texto e que acabou jogando todos os deputados nessa situação, os deputados aliados dele, né? Então, desde então, Marcelo Ramos se diz oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje à tarde, ele comentou sobre a decisão do presidente de ter vetado integralmente o fundão. Vamos ouvir o que o Marcelo Ramos falou pra gente. O presidente vetar o fundo eleitoral é o que se espera depois de todo o discurso que ele fez quando da aprovação
pela Câmara dos Deputados. Agora, o que eu espero é que ele realmente vete com o compromisso de não aumentar por outros instrumentos. O que não podemos admitir é que ele vete na LDO e depois mande um aumento do fundo por PLN, que é projeto de lei do Congresso Nacional, ou na lei orçamentária anual que ele tem que enviar agora até o mês de setembro. Então, é vetar e vetar para ser coerente com tudo que ele disse em relação ao fundo eleitoral. Aí a gente acompanhou então a fala do deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, a respeito do veto do presidente Jair Bolsonaro à aprovação ao fundão eleitoral, que poderia chegar aí a 6 bilhões de reais. Carlos Eduardo. O que Marcelo Ramos quis dizer é que o fundão eleitoral, assim como o fundo partidário, está previsto na lei, desde quando foi proibido o financiamento de campanha pela iniciativa privada. Então, os valores que certamente serão recalculados pelo Congresso Nacional serão encaixados, provavelmente, no projeto da lei orçamentária anual ou via projeto de lei do Congresso Nacional. Ou seja, esse valor não vai ser suprimido. Esse valor vai ser encaixado de uma outra forma e reajustado para menos. Provavelmente, esse deverá ser o acordo. A equipe econômica do governo já vai voltar a campo para tentar fazer com que o fundão fique no valor de 2 bilhões e 600 milhões apenas com a correção da inflação. Agora, vale ressaltar, Karime e Carlão, para que todos nós possamos entender. Os dois atos de hoje, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e a questão do voto, o veto ao fundo eleitoral, fazem parte de uma campanha que já está começando, uma bandeira de luta do movimento pró-Bolsonaro que está sendo organizado para o dia 7 de setembro. Não vai haver desfile militar, como acontece todos os anos, mas vai ter manifestação em todo o Brasil dos grupos bolsonaristas, que estão prevendo uma grande mobilização. Então, essas duas pautas, com certeza, serão mote desses movimentos que acontecerão em todo o Brasil, que faz parte de uma narrativa, né? Contra o sistema, contra o Poder Judiciário, contra o Congresso Nacional. Então, todas essas atitudes fazem com que o presidente coloque o Centrão, com que ele fez acordo, contra a parede, e o Centrão vai ter que se mobilizar para reagir a esses dois movimentos. Coloca também o Poder Judiciário contra a parede. E a gente sabe que semana que vem, com certeza, vai ter reação dos outros dois poderes. Agora com vocês, Karime e Carlão. Okay. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília, correspondente do programa 18 horas. Agora é aguardar, né? Não? Boa noite, bom trabalho. Até mais, gente. Até a semana que vem, contando mais histórias. Okay. Tchau, tchau. 6h41, boa noite. 18 horas. E o deputado Dermilson Chagas denunciou falhas técnicas na execução das obras da AM010 que liga Manaus a Itacoatiara. Inicialmente, a obra vai custar 366 milhões de reais. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Nesta quinta-feira, o deputado estadual Dermilson Chagas, acompanhado do engenheiro e professor da Universidade do Estado do Amazonas, Rubelmar Azevedo, foram no local das obras de recuperação da rodovia AM010, que liga Manaus a Itacoatiara. Dermilson Chagas informou que constatou falhas no processo de pavimentação e na segurança dos trabalhadores. Olha, na AM10, nós levamos o professor Rubelmar, um especialista em pavimentação, para nos auxiliar na fiscalização desta obra. E lá nós vimos que existem já falhas no início da obra, na forma que estão fazendo. Imagine você que eles fizeram a raspagem, incorporaram, passaram um rolo de patas, uma moto niveladora e uma compressora, mas está cheio de ondulações, cheio de buracos. De uma forma técnica, como eles falam, jogar areia em cima de um breu é uma salga, mas a areia tinha que estar seca e ela estava encharcada. Uma outra coisa é a segurança dos trabalhadores. Os trabalhadores com a caçamba inclinada e eles em cima sem nenhuma proteção, jogando uma areia no chão. De repente dá um tranco, de repente alguém se assusta, cai dali de cima, vem acontecer um acidente com esse cidadão.
Então, no início dessa obra já mostra falhas. O deputado solicitou o apoio do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Amazonas, CREA, Afonso Lins, para fiscalizar, acompanhar e analisar os serviços da recuperação da rodovia, que inicialmente vai custar aproximadamente 366 milhões de reais. Nós conversamos com o CREA, pedimos ajuda e o CREA, ele de pronto está disponibilizando um grupo que já está instalado, que é para fiscalizar obras públicas. E eles vão ficar à disposição para ajudar nessa fiscalização também. Então, o que nós queremos é qualidade. O que nós estamos prezando aqui é pelo dinheiro público, é pelas vidas das pessoas que vão utilizar essa estrada. Muitos já morreram pela péssima qualidade, muitos tiveram seus carros já destruídos. Imagine que no início já começa errado, imagine como vai ficar no fim. E essa estrada ela vai servir para o turismo, vai servir para Silvio de transporte de gás, vai servir para Novo Remanso, para Rio Preto da Eva, para os produtores. Então essa estrada vai dar uma redenção, uma liberdade para esse povo, para muita coisa, principalmente no lado econômico. E uma obra que começa já errada, não podemos esperar qualidade, não podemos esperar que ela termine bem. Então é desde o início que nós estamos já denunciando. Denilson Chagas relembra que já havia feito denúncia ao Tribunal de Contas da União, anunciando que recebeu a lista dos nomes das empresas que venceriam o processo licenciatório um mês antes do Centro de Serviços Compartilhados do Governo do Estado homologar o resultado. Já fiz uma denúncia ao DCU, anunciando os ganhadores dessa licitação um mês antes de ser homologado. Então por aí já começa. Que, como alguns deputados da base do governo falam, houve uma concorrência com 83 empresas. Beleza, mas escolheram 4? Essas 4 tem que saber se ela tem capacidade técnica realmente. E isso vai ser questionado também logo, porque nós vamos pegar o edital, vamos pegar o processo e debruçar em cima. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E você está pensando em abrir seu próprio negócio? Então fica ligado, porque temos dicas para os microempreendedores individuais daqui a pouco, logo depois da playlist. 18 horas. Entrevista do dia. Temos visto o aumento de novos empreendedores, tanto no Amazonas quanto em todo o Brasil. A alternativa para driblar o desemprego aumentou na pandemia. Pois é, essa aí é a alternativa das pessoas, abrir o próprio negócio e o sonho de muitas outras também, sem dúvida alguma. E para atender esse público, no próximo dia 30 de agosto, acontece o Talk Show Café com Especialistas, que faz parte do programa Negócio a Negócio do Sebrae Amazonas. O evento é gratuito, gente, olha que bacana. Show. E está na segunda edição e é voltado para empresários e de pequeno porte e microempreendedores individuais. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a Claudete Cunha, que é coordenadora estadual do programa Negócio a Negócio do Sebrae Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Muito obrigada, quero agradecer em nome da nossa diretoria executiva do Sebrae Amazonas por essa oportunidade de estar apresentando aqui esse evento. É um evento que está sendo feito com muito carinho pelo Sebrae para os nossos empresários. Imagina, a gente que já agradece antecipadamente a participação de vocês aqui no programa para falar de um assunto tão bacana e gratuito para as pessoas. Bom, qual é o principal objetivo dessa ação do Talk Show? Bem, primeiramente a gente trazer aí um relacionamento com os empresários, estreitar mais a conversa com eles, né? Nossa segunda edição, ela está pautada na estratégia para alavancar as vendas das micro e pequenas empresas por conta dessa pandemia aí que assolou aí nosso país, né? Então a gente está trazendo aí 3 grandes especialistas maravilhosos para estar trocando experiência com o nosso empresário nesse dia aí, no dia 30 de agosto, que vai ser realizado o nosso evento. Bacana. E quais vão ser aí os principais assuntos abordados nesse talk show?
Legal, nós estamos trazendo aí o Carlos Oshiro, né? Ele é especialista em comportamento humano, empresário, consultor, palestrante, colunista de empreendedorismo do portal de notícias G1 Amazonas e também colunista de negócios da rádio CBN Amazonas. Ele vai estar abordando aí como aplicar os conceitos da nova economia aos empreendedores, superar a crise econômica e gerar crescimento mesmo durante no período da recessão. Vai ser ele é o nosso âncora, né? E com ele vai estar também mais 2 palestrantes que vai estar trocando essas experiências. Um deles é a Aline Magalhães, também empreendedora. Ela é fundadora da Farofa da Elma e vai estar trabalhando e divulgando, né? Trocando experiência sobre o empreendedorismo feminino. Sabemos que as mulheres enfrentam também o mundo do empreendedorismo de forma para obter renda para a família, né? E também nós vamos estar com Beto Pontes, que ele também é administrador de empresa, sócio do gestor da Amanda Beauty, né? E também ele é coach em Empreteco, vai estar trazendo experiência conosco sobre os desafios enfrentados por conta da pandemia. A gente sabe que o setor da beleza foi muito afetado e ele vai estar trocando essas experiências das características empreendedoras que contribuiu aí para o sucesso dos negócios. Então, assim, são 3 temas fantásticos. Bem, exato, sem dúvida alguma. Agora, na sua análise, na sua opinião, qual é o maior desafio para quem está pensando em começar um pequeno negócio? Volto a dizer, eu acho que faz parte do meu dia a dia, né? Empresário, ele precisa desenvolver as características empreendedoras se ele não possui, né? E uma das coisas que o programa Negócio a Negócio faz e contribui é justamente trabalhar as características empreendedoras do negócio, criar estratégia para driblar a sua administração da atividade. Então, assim, é um momento ímpar para todos participarem. Eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar com essa qualificação, com essa capacitação. Vai ser no formato online, você vai estar assistindo no conforto da sua casa. Eu tenho certeza que vai ganhar muito participando deste evento. Muito bem, qual é o conselho aí de ouro para esses novos empreendedores seguirem nos seus negócios? Um dos conselhos é justamente essa, né? A gente sabe que a gente tem que aprender a lidar com os desafios, a superar a diversidade e, acima de tudo, buscar a geração de receita e renda, né? Afinal de contas, nós sobrevivemos disso. Então, você que está começando um negócio, que já está numa atividade, quer aprimorar, quer realmente qualificar seus conhecimentos para que você consiga gerenciar melhor a sua atividade, procure o Sebrae. O Sebrae é a casa do empreendedor, né? E aqui nós estamos com diversas oportunidades para que você realmente aprenda a gerir o seu negócio. Então vamos para o serviço. Como é que a pessoa pode se inscrever? Que horas que acontece? Como é que vai acontecer? Legal. A inscrição ela é gratuita, como já foi dito. Você faz a inscrição pelo portal do Sebrae, www.sebrae.com.br/Amazonas, e aí tem um bannerzinho do evento e já remete para a inscrição. Eu quero informar mais uma novidade, Karine e Carlos. Quem participar do nosso evento, como ele vai ser online, mas você vai ganhar um brinde, né? A gente tem um kit, uma sacola ecobag com brindes do Negócio a Negócio. Participando já é seu esse brinde, mas também quem vai estar no evento vai participar do sorteio de 2 bolsas do nosso Empretec. O Empretec, vocês sabem que é um seminário de altíssima qualidade que o Sebrae tem, que capacita os empresários na características empreendedoras. Então, assim, você está participando também de 2 sorteios dessa bolsa do Empretec. O Empretec é maravilhoso mesmo. Conheço muitas pessoas que fizeram e foi assim um divisor de água na vida dessas pessoas. É fantástico, gente. Olha, 2 bolsas está valendo demais. Nossa, além de receber as dicas. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigada a nós por essa oportunidade, viu? Convido a todos os empresários a estar conosco no dia 30 de agosto, às 19 horas. Participem. Boa. É só se inscrever lá no site do Sebrae. Muito obrigada. Boa noite, um ótimo trabalho.
Boa noite. Conversamos com Claudete Cunha, ela é coordenadora estadual do programa Negócio a Negócio do Sebrae Amazonas. 6h57. 18 horas. O desmatamento na Amazônia acumulado nos últimos 12 meses é a pior marca em 10 anos. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, só no mês de julho deste ano, 2.095 quilômetros quadrados foram desmatados na floresta amazônica, o que corresponde a uma área maior que a cidade de São Paulo. O período conhecido como calendário do desmatamento, que vai de agosto de 2020 a julho deste ano, 10.476 quilômetros quadrados de florestas foram destruídos. O acúmulo é de 57% superior ao desmatamento registrado no calendário anterior. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia obtém dados através do Sistema de Alerta de Desmatamento e utiliza imagens de satélites e de radar para monitorar a Amazônia desde 2008. O estado que mais desmatou em julho deste ano foi o Pará, com 771 quilômetros quadrados, representando 37% do registrado em todo o bioma. O estado do Amazonas ficou em segundo lugar no ranking dos que mais desmataram no mesmo mês, com 402 quilômetros quadrados, correspondendo a 19% registrado no bioma. A pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Larissa Amorim, fala sobre o destaque negativo do estado do Amazonas com relação ao desmatamento e explica o que ocorre. Infelizmente, o estado do Amazonas está apresentando um destaque negativo em relação ao desmatamento, se mantendo na vice-liderança entre os estados que mais desmatam na Amazônia Legal. Nós estamos percebendo esse comportamento desde o ano de 2019. Isso ocorre devido ao deslocamento do desmatamento de áreas que já estão consolidadas, ou seja, que já foram muito desmatadas, como, por exemplo, regiões do estado do Mato Grosso, de Roraima, e essa atividade de desmatamento está se deslocando de forma bastante intensa para a região do sul do Amazonas. Larissa também fala sobre um forte indicativo de apropriação de terras de florestas públicas dentro do estado. Em relação à concentração do desmatamento dentro do estado do Amazonas, considerando o período do calendário de 2021, 24% de tudo que foi desmatado em áreas não destinadas na Amazônia Legal está concentrado no estado do Amazonas. Então, isso é um forte indicativo de apropriação ilegal de terras de florestas públicas dentro do estado do Amazonas. A pesquisadora comenta o que deve ser feito para combater o desmatamento no Amazonas. É necessário fazer ações que devem ser realizadas, na verdade, em todos os territórios da Amazônia Legal, que é intensificar a fiscalização, principalmente nas áreas que sofrem bastante pressão em relação ao desmatamento. É necessário também embargar e punir os responsáveis pelo desmatamento ilegal que ocorre nesses territórios, aumentar os critérios para conseguir os benefícios de crédito rural, bem como realizar urgentemente o ordenamento territorial, que nada mais é do que destinar as florestas públicas que ainda não possuem nenhuma destinação para usos prioritariamente de conservação, ou seja, transformar esses territórios em unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas, por exemplo. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Agora 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 assassinatos causaram comoção em Manaus nas últimas horas. O de Marlon Souza, funcionários da Águas de Manaus, e o do empresário Marcos Menezes. Ambos foram mortos por assaltantes. Como muitos outros, são vítimas da crise na segurança pública do estado. Não por acaso, hoje, os dados do monitor da violência mostraram que no Amazonas, os crimes violentos aumentaram este ano. O aumento foi o segundo maior do país, 36%. E o que os especialistas dizem? O óbvio, que o combate aos crimes violentos não é feito da forma adequada. E a sensação é que de nada ou quase nada é feito pelo governo atual para melhorar essa situação. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda, a gente volta com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil.
Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.